Deus. Que a graça de Deus esteja na vida de cada um dos irmãos. Temos a graça de podermos estudarmos junto mais um trecho da palavra do Senhor. Então abra aí no livro de Lucas, capítulo 18 e versículo 9. Vamos estudar hoje a 23ª parábola de Cristo. Na série Milagres de Cristo, estamos nessa segunda temporada estudando todas as parábolas de Cristo, né? Que foi uma das principais linguagens que Cristo ele trabalhou, que usou como forma de falar muitos assuntos de forma bastante compacta. E aqui nós vamos ver mais uma destas parábolas, Lucas 18, 9. Já está aí no telão, né? Acompanhe aí comigo então, são bem poucos versículos, então vamos ler junto aqui eles. Olha só que nos diz, Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo, que a Tua graça e o Teu Espírito venha crescer na nossa mente, no nosso coração, para que possamos nos abrir para compreender, para entender, para buscar o conhecimento e a sabedoria na Tua palavra, e que ela, em tempos difíceis, sirva de caminho, de luz, para nos conduzir para a vida eterna. Graças te damos por tudo, nas tuas mãos estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, Cristo, continuando no seu discurso, antes de orar pelas crianças, como acontece depois, ele vem e cita um exemplo, cita uma parábola, fazendo menção a 2 pessoas diferentes que foram até a igreja, como eu e você fizemos e viemos até aqui a igreja. Deus, ao olhar a forma de cada um se expressar, de cada um falar, ele encontrou 2 formas bastante distintas. Ele encontrou um homem que gostava de apontar as suas qualidades, os seus acertos e aquilo que fazia de bom. Ele gostava de falar que ele fazia, que ele era o cara. E gostava de apontar o defeito em todo mundo, como forma de dizer para Deus: Senhor, eu não sou que nem esses cacos, eu sou um pouquinho melhor do que eles, ou melhor dizendo, muito melhor do que eles, porque eu jejuo 2 vezes a semana, ele não jejua nunca, eu dou o dízimo em tudo, eu luto, eu batalho, eu sirvo, eu isso, eu aquilo. E vemos um segundo homem que, ao invés de
apontar as suas qualidades, ao invés de apontar aquilo que tinha de bom, ao invés de querer se justificar do porquê não tinha feito o que era certo, ele apenas dizia: Senhor, tenha piedade de mim, pois sou um pecador. Vemos que Cristo aqui ele aponta e, de forma clara, sem precisar interpretação, ele diz que este voltou para casa justificado. Deste Deus gostou, do outro não. Nós, quando decidimos fazer parte de uma igreja, nós não decidimos fazer parte do céu. Nós decidimos fazer parte de uma igreja na terra, onde há pessoas com defeitos, com falhas, com diferentes capacidades, com diferentes talentos, porém com diferentes formas de reagir e de agir em meio às suas emoções. Por vezes estão mais alegres e mais felizes, por vezes estão mais nervosos, por vezes estão alegres pelas bênçãos que receberam, por vezes estão tristes por aquilo que aconteceu. E cada um vai reagir de um jeito ou de uma forma, independente do cargo e status que tenha, pois somos todos iguais diante de Deus. Nós, ao longo do tempo, ao longo dos anos que vamos frequentando a igreja e conforme vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos aprendendo a agir em cada uma destas situações, para que quando Deus estiver tentando nos ajudar, o diabo não converta aquilo para nos destruir. A gente vai aprendendo a ser um pouquinho mais sábio a cada dia, a cada texto que a gente vai estudando. Podemos citar vários exemplos onde esta parábola ela foi muito bem aplicada. Nós podemos citar, por exemplo, Pedro, que era o que se tornou depois o líder da igreja entre os judeus. Houve um momento que em uma conversa com Cristo, Cristo disse a seguinte frase. E Cristo estava dizendo o que iria acontecer, que ele seria crucificado, que iria padecer. E Pedro diz para ele: Senhor, que de maneira nenhuma te aconteça isso. Ele não falou um palavrão para Jesus, ele não xingou Jesus, ele não brigou Jesus. Ele estava tendo uma boa intenção. De que forma Jesus responde para ele? Para trás de mim, Satanás, pois para mim tu só me serve de escândalo. Que paulada, né? Imagina você vai tentar confortar uma pessoa e ela te dá uma pedrada dessa. Mas, enfim, Pedro continuou firme na igreja ali de Jesus. Jesus ali naquele momento foi o pastor que quem sabe Pedro não esperava, né? Uma pedrada dessa, esperava agir diferente, mas enfim, deixa quieto e vamos deixar tempo ao tempo, né? Em um outro momento, Jesus reunido com os 12, Jesus diz a seguinte frase, lá em João 6, se a memória não me engana, que é no mesmo texto que ele trabalha também a Santa Ceia, que muitos de vocês vão participar depois. Jesus diz o seguinte: eu escolhi vocês, os 12, e um de vocês é um diabo. Pedro, quem sabe, ele poderia ficar magoado definitivamente com Cristo naquele momento, pois em outro momento Jesus já tinha feito referência a ele como diabo. Porém, Pedro, naquele momento, ele já estava muito mais próximo de Cristo que lá no início da sua caminhada. Até ao longo desta mensagem de João 6, quando Jesus diz, se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, não são dignos de mim. Muitos discípulos deram no pé. O quê? Tomar sangue de gente, comer carne? Eu estou fora, estamos indo embora. Porque Jesus tinha esse lado doce, maravilhoso, incrível.
mas também tinha um lado duro que era a de pelar, era de arrancar os cabelos mesmo. Né? Ele não poupava nas palavras. Né? Uma característica que, inclusive, a gente encontra lá em João Batista, que abriu o caminho, né? Quando ele, numa igreja cheia de crente, né? Qual era a mensagem? Para começar a conversa, raça de víboras, até quando fugireis da ira futura? Para começar a mensagem. João Batista pregava assim, e Jesus continuou nesta mesma linhagem, forte, dura quando precisava, mas daqui a pouco extremamente doce, simples, que era justamente esta qualidade que confundia as pessoas. Porque com Pedro que estava andando com ele, Jesus dá umas porradas assim de deixar o cara torto. Com uma mulher que foi pega em adultério, ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora e depois ele disse: se ninguém te condenou, nem eu. Vá em paz e não peques mais. Por que Jesus é duro demais com um e nada duro com o outro? Se fôssemos medir por pecado, o pecado da mulher, segundo a lei, foi muito pior do que o de Pedro. Teoricamente, então, ele deveria ser muito mais rígido com a mulher do que foi com Pedro. E ele não disse que a mulher estava endiabrada, endemoniada ou qualquer coisa disso. Disse palavras doces, palavras simples. Uma característica de Deus e do Espírito Santo é que eles conhecem a forma como trabalhar cada um de nós. Eles conhecem o meu coração, ele conhece o teu coração, ele conhece a minha capacidade de aprendizagem, ele conhece a tua capacidade de aprendizagem, ele conhece a forma como cada um de nós vamos reagir. Alguns de nós, quando o Espírito Santo fala de forma doce, alegre, consegue ir mudando. Claro que ninguém muda da noite para o dia. Eu sempre oro a Deus e digo: Senhor, me dá uns 150 anos de vida. Eu creio que até lá eu estou convertido. Já disse ele em uma das reuniões de pastores que se eu cuidasse da minha saúde, ele também me ajudaria com isso. Ou seja, então eu tenho chance de me salvar. E nós vemos então que com Pedro, que fez nada de errado, ele só do jeito dele quis defender Jesus. Só que o que Pedro estava falando sem querer era uma aberração que ia custar a salvação da humanidade inteira. E por ser infantil, criança no Evangelho, não estava percebendo isso. Não estava percebendo que Cristo não veio à terra a passeio. Já aquela mulher, de forma doce e simples, Deus conseguiria ganhar aquela alma, como de fato conseguiu. Segundo historiadores, dizem que inclusive ela foi a mulher que ungiu Cristo com óleo caro, que demonstrou um amor incrível que incomodou até Judas. Então nós vemos que Deus ele tem diferentes formas de diferentes meios de trabalhar em cada um de nós, e os aprendizes com Cristo foram percebendo isso, foram entendendo isso. Pedro era duro de aprender, ele levou muito tempo, né? Ele tinha ao lado dele um pastor perfeito, Jesus Cristo. Andou 3 anos ao lado de um pastor perfeito. Diante do primeiro problema, disse que nem conhecia. Uma pessoa difícil de mudar. Claro que tudo tem o seu tempo, e Deus consegue ir trabalhando em Pedro até o ponto que ele conseguiu mudar de tal forma que a sombra de Pedro passou a manifestar milagres. Nem tocar ele precisava. Nós vemos um outro exemplo também desta aplicação desta parábola em outro grande líder, o apóstolo Paulo. Paulo foi um grande líder entre os gentios. Pedro cuidou da igreja entre os judeus, Paulo cuidou da igreja entre os gentios. Nós vemos que Paulo ele foi um homem extremamente duro, rígido, perseguia a igreja, prendia os cristãos, literalmente tacava fogo na igreja.
Em um dado momento, quando ele vem a se converter, o Senhor aparece para ele, ele fica cego, e Cristo diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vemos que naquele momento Cristo ele trabalha com Paulo de uma terceira maneira diferente. Nós vimos que na mulher ele foi extremamente doce, com Pedro ele deu uma porrada assim de deixar torto, e não foi apenas uma, foram mais. Que a memória me lembra, eu lembro de duas situações assim, de Pedro levar porrada de Jesus. E agora vemos uma terceira forma de Deus trabalhar nos seres humanos, que é através da enfermidade, da doença, da dor, limitando as suas capacidades, mesmo que de forma temporária. Vemos que ele fica cego. Cristo não fala de forma abrupta com ele, fala de forma normal. O que pesou foi a enfermidade, uma forma diferente de trabalhar em Paulo, ou Saulo, né? Como a gente costuma usar antes dele se converter. Trabalhou através da enfermidade e com isso Saulo faz aquilo que Deus o disse. Saulo, naquele momento, ele decide fazer um jejum. Se a memória não me engana, foram de 3 dias. Ele não comeu e não bebeu. E até que veio o servo de Deus, enviado pelo Senhor, foi até a casa que tinha que ir, chegou lá, orou por Paulo e as vistas se abriram. E ali, Paulo então começa a sua caminhada, o seu evangelismo. Vemos que em cada um de nós, então, Cristo trabalha de uma forma diferente. Não há uma regra clara. É isso aqui e é sempre igual. Não, com Paulo ele agiu diferente, com a mulher ele agiu diferente, com Pedro ele agiu diferente. Assim como acontece dentro da igreja, o pastor vai trabalhar com cada um de vocês de formas diferentes, de meios diferentes, conforme aquilo que o Espírito Santo for lhe guiando, para que o final, o resultado, seja a salvação. É muito comum quando se está num ministério como o nosso, que graças ao bom Deus conseguimos estar próximo a Deus, aquilo que nós pastores pregamos e ensinamos sempre é muito menos do que daquilo que Deus nos fala, alerta e assim por diante. Então, por vezes, a gente, quando fala e prega, é de forma dura, muitas vezes, né? É da primeira maneira que eu citei, dá uma tijolada que tu fica até meio vesgo, embaralha até os olhos. Às vezes de raiva do pastor. Se eu pudesse atirar um banco nele, eu atirava. É o pastor trabalhando contigo, como Jesus trabalhou lá com Pedro. Daqui a pouco vem faz uma bobagem do tamanho do mundo. O pastor vai e ainda ajuda a pessoa. Tá, mas comigo é na porrada, com ele que fez isso tudo, é no beijinho e abraço. Ele está trabalhando com como Jesus trabalhou com aquela mulher. Mas eu sou fiel a Deus e estou sempre doente. Sim, contigo ele está trabalhando da terceira forma. Como ele trabalhou com Paulo, ele está trabalhando com você. E nós poderíamos aqui citar muitos outros textos que iriam apontar outras formas como Deus ele trabalhou com os seres humanos na terra, mas aí a mensagem fica extensa demais. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que, primeiro, você precisa identificar e perceber se eu estou no caminho certo, se eu estou no ministério que realmente tem Deus. Se você ainda tem dúvida, eu não posso fazer nada por ti. Agora, eu tenho essa convicção, Deus está aqui, tem feito a diferença e tem provado isso. Então, o meu lugar é aqui. Como disse Pedro, zonzo de tanta porrada. Jesus... Se tu morrer, eu morro contigo. Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Em outras palavras, Pedro, o teu amor por mim não existe. É falso. Poxa, eu estou há 3 anos contigo, abrindo mão de família, ajudando, abrindo mão de tudo, e ainda tu me dá uma porrada dessa. Depois que os discípulos começaram tudo a ir embora, como cita ali em João 6, depois eu recomendo que você leia esse capítulo. Tem uns 70 versículos, mas vale a pena cada um deles. E
Os discípulos começaram a ir embora, Jesus olha para os seus apóstolos e pergunta, vocês querem ir também? Quantas vezes você já não deve ter escutado o teu pastor dizendo justamente isso, né? Não está contente? Rua. Quantas vezes? Oh, que absurdo, pastor, falar isso. Irmão, então condena Jesus porque ele falou a mesma coisa. Às vezes, se lesse um pouquinho mais, a Bíblia sabia disso. Olha o que eu estou falando dos evangelhos, não estou nem citando outros textos, né? Pedro, olhando para Jesus, diz, mas Senhor, onde encontraremos salvação, se ela vem de ti? Pedro não estava convertido ainda. Ele estava ainda no tempo de só levar a porrada. Mas tô tonto, tô zonzo de tanto apanhar, mas eu sei que aqui é o meu lugar. Perseverança, constância. Aí a gente volta ali naquele trechinho que eu estava falando, quando Jesus cita lá, eu escolhi vocês 12 e um de vocês é um diabo. Pesado isso. Pedro poderia se magoar, ficar triste. Eu vou sair dessa igreja porque ele só me chama de diabo. Irmão, calma, Jesus, vocês são 12, Jesus é um só. E naquele momento ele não estava pregando para os 12, ele estava pregando para um só. E às vezes a gente se magoa por uma coisa que nem é para nós. Quantas vezes o Espírito Santo entrega as mensagens na igreja através dos pastores, né? Erroneamente, às vezes as pessoas acham que o dom de profecia ele só funciona em línguas, o que é um erro, né? Teve mensagens que eu preguei que o Espírito Santo disse depois que cada vírgula que eu falei, todas foi ele que disse. Ou seja, não precisa ser em línguas, até porque se eu falar em línguas vocês não vão entender o que adianta. Então, perceba que em meio a isso, Pedro, os 11, de tanta porrada que já tinha levado, né? Vamos esperar para ver no que vai dar. Salvação só tem nele. Vamos correr para onde? E olha que ele nem estava em meio ao apocalipse como eu e você estamos hoje. Tu viu as enchentes? Tu vai sentir saudade de cada caico. Deixa vir o resto que está para vir. E o que faz a diferença é eu e você estar no lugar certo na hora certa. Pedro viveu isso. Pedro passou anos tomando porrada uma em cima da outra. Depois, agora Jesus já foi para o paraíso, agora eu não vou mais apanhar. Jesus, que era duro comigo, já partiu, agora eu estou tranquilo. Gálatas capítulo 1, acho que é Gálatas capítulo 2. Lá vem Paulo. Recém-convertido, cheirando a leitinho ainda. Estava convertido o quê? Uns 18 anos só. Pedro com muito mais tempo de caminhada. Paulo chega para ele e diz, Pedro, tu é um hipócrita. A tua forma de agir e de ser não é aquela que Jesus te ensinou. Tu está indo para o caminho errado. É gostar de apanhar. Tem uns que eu acho que gosto. Lá Pedro apanhou de Jesus. Quando Jesus sobe, vem Paulo e porrada em Pedro. Ele fica bravo e furioso? Não. Em cada situação, Deus trabalhou na vida de Pedro. A sua sombra curava depois, porque no tempo da porrada ele ficou firme. Não, eu tenho que crescer. Eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser diferente. Aí quando você abre as cartas de 1 a Pedro e 2 a Pedro, que eu preguei, se não me engano, lá na série Emoções, isso, na série Emoções, é outro homem, tu estuda Pedro aqui dos evangelhos e escuta Pedro falando lá em 1 Pedro, 2 Pedro, é completamente diferente. Se algum falava, o meu pastor é ruim, que é um carrasco, lá Pedro escreveu, sede fiel a toda autoridade, tanto a boa quanto a má, pois todas foram escolhidas por Deus. É um homem completamente diferente. Não é em vão que a sua sombra agora estava curando. Perseverança. Paulo também tomou as suas dificuldades, enfrentou os seus problemas.
Um homem que cresceu muito na graça, se dedicou muito, cresceu no conhecimento, que cresceu na sabedoria, cresceu no evangelho, se tornou um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. 13 livros foram escritos por eles. E quando você lê cada um dos seus livros, você não encontra nenhuma descrição de milagres que Deus fez através dele. Nenhuma. Tem até uma que a gente poderia dizer, quando ele ora e pede para o Senhor, Senhor, me cura desta enfermidade. Por 3 vezes ele ora e o Senhor diz para ele, Paulo, a minha graça te basta. Ele não cita mais nenhum... Como é que tira aqui a água, meu anjo? Ele não cita nenhum milagre. Mas quem sabe no ministério de Paulo não tinha milagres, meu Jesus amado. Então tu abre a Atos, que foi Lucas que escreveu. E aí que eu digo, amados, dentro de uma igreja não importa se tem 5, 10 ou 500, o que importa é que tenha Deus e o Espírito Santo lá dentro. Na igreja de Efésios, quando Paulo estava lá pregando, sabe quantos tinha? 12. Estava lá Paulo e mais 12, um grupinho. E ele pregando a verdade. Um monte de judeu descendo a porrada e falando mal dele. E ele lá com seus 12 homens ensinando a verdade. Se o mundo quer se perder, a gente vai ficar no certo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem sua hora. Paulo, em muitos momentos, estava ele, acho que era Timóteo, que foi um dos grandes companheiros dele de viagem, estava na beira de um rio, pregando para uma multidão. Não, para um grupo de mulheres. Todos os dias à tarde, ele ia lá na beira do rio e fazia um culto para aquelas mulheres. O trabalho do apóstolo Paulo começou nas suas mensagens e pregações com poucas pessoas. Eram grupos pequenos, não muito grandes. Mas o que importa não é a quantidade, o que importa é a qualidade. O que importa é que Deus esteja no meio de nós. É isso que importa. Vamos buscar o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ao conversar, eu até preguei na última quinta-feira, na série Atitudes, ele ensinando a esses 12, ele ensina os 12, o batismo que vocês estão não está completo ainda, falta o batismo de Cristo, vocês são batizados só no batismo de João Batista, vocês precisam se fazer o batismo certo, e eles fazem o batismo certo, colocam a vida em ordem, como a gente ensina cada um de vocês. O apóstolo Paulo fala para eles, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles olham, mas a gente nem sabia que existia um Espírito Santo. Lá o apóstolo Paulo ensina, coloca a mão sobre eles, ora por eles, o Espírito Santo se manifesta e recebe dom de profecia, de interpretação. Apenas 12 pessoas. Mas chega no momento que Deus decide. Eu vou brincar diferente. Está na hora do ministério começar a se desenvolver e crescer. E lá acontece então onde tinha um grupo de homens, eu acho que eram uns 7 homens, que eram filhos do sacerdote, como filho do pastor geral daquela congregação. E eles lá expulsavam o demônio, era um dito de um expulsador. E expulsava diabo, eu te expulso em nome do Deus que Paulo prega. E por um tempo a coisa foi andando, né? Deus dá a corda, Deus deixa acontecer. Por que tem essa montoeira de igreja torta? Irmão, tu vai ver a coisa linda quando Deus começar a fazer nesse tempo o que fez aqui no tempo do apóstolo Paulo. Até por um tempo foi. E Paulo estava lá com os seus 12 homens pregando em uma cidade, um grupinho de mulheres lá no outro, mais uma família em outra cidade que ajudava o apóstolo Paulo, e ele seguia pregando, seguia evangelizando. Eu me salvando no final, tá bom. Até um dia que esse dito grupo de expulsador foram expulsar o demônio de um homem em nome de Paulo e de Jesus, eu te expulso. O demônio olha para ele e diz, Jesus eu bem conheço. Paulo, eu também sei quem é. Mas, e vocês?
Quem são? Aqueles 7 tomam um pau daquele demônio, saem pelado, tudo machucado, virado num trapo. E o povo de Efésio gosta de uma fofoca, que é coisa linda, né? Correu assim, tu sabe aquela igreja dos expulsadores cheia de unção? Tomaram um pau do capeta. O povo tudo se apavorou e correu para onde? Lá para a igrejinha de Paulo. O texto mesmo diz que a quantidade de idolatria, de itens de macumbaria que Paulo queimou, equivale a 50 mil moedas de prata. Em dinheiro hoje, por volta de 4 milhões de reais. Num dia está Paulo ali pregando para 12. Dia depois, só em material de coisa ruim que ele queimou, dá 4 milhões. Aí Deus começa a usar Paulo e a manifestar milagres de forma extraordinária através de Paulo, a um ponto que se Paulo usasse um pano durante a pregação e se levasse esse pano e colocasse sobre um doente com qualquer enfermidade, a pessoa era curada. Encostar o pano sobre uma pessoa endemoniada, o diabo saía. Porém, por que tudo isso? Porque Pedro, no momento difícil, ficou no lugar certo, fazendo o que era certo. Apanhando ou não, estou contigo. Paulo também, ele foi preso, tomou pau em praça pública por estar fazendo coisa errada? Não, por estar fazendo certo, pregando para um grupo de mulheres na beira de um rio. No tempo que ele fazia o que não prestava, era honrado. Agora, porque pregou para um grupo de mulheres, não foi para... Paulo não presta e apanhou por isso. E apanhando ou não, ele diz, não, eu vou continuar pregando. Lá em Atos 16. Aí quando falo para Paulo, não, a gente vai te soltar, mas a gente quer que tu vá embora. Não, eu vou continuar aqui pregando porque Deus me trouxe para cá. Eu saio daqui quando Deus falar que é para sair da cidade. E continuou ali pregando. Os caras já estavam tudo com medo dele. A cela tremeu e despencou a prisão. Não, ele já botou uma prisão abaixo. Se a gente prende de novo, ele põe outra. A gente vai ficar sem prisão na cidade. Tanto é que depois uns sacerdotes lá queriam prender ele, levaram Paulo até na frente do juiz. O juiz disse, olha daqui, ô cambate sem vergonha, se ele cometeu algum crime, eu vou julgar. Mas como não é, você se arranca daqui, senão eu vou prender vocês. As autoridades estavam com medo, ele já botou uma cadeia abaixo, eu prendo de novo, ele põe outra. Deixa o homem quieto, deixa pregar. Deus começa a manifestar, mas por que eles vivem esse tempo bom de milagre, de prodígio, de coisas incríveis? Porque no tempo ruim eles ficaram tranquilos com Deus. Apanhando ou não, nós estamos contigo. E nós vemos aqui, nesta parábola, justamente Deus fazendo a diferença. Um que quer se exaltar, que quer mostrar que está certo, que é o cara, porque estão julgando errado. E o outro que é o Senhor, perdoe meus pecados. Me ajuda. Me ajuda a crescer, me ajuda a ser diferente. Me ajuda a viver algo melhor. Me ajuda a me converter. Eu sei que tudo que acontece ruim na minha vida é bênção, porque Paulo disse, dando tudo certo ou dando tudo errado, dê graças a Deus em tudo. Ele conhece o amanhã, a gente não conhece. Paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Texto lá de Davi. Davi, o baixinho, já sabia disso, tenha calma. Apanhando ou não, continua com o homem, no final vem muita coisa bonita. Tanto é que depois Paulo mesmo ensinava, as lutas e problemas que nós estamos enfrentando, não poderá se comparar com a glória e o poder que há de se manifestar. Paulo viveu isso. Ele viu esses milagres acontecerem. Ele pregando em uma noite em uma casa de 2 andares, um jovem se encosta na janela e Paulo era daquele que quando começava a pregar amanhecia. Gostava da coisa, né? O jovem caiu da janela e morreu.
Paulo foi lá ver o que aconteceu? Não, continuou pregando. Tá, mas e o piá que caiu? Depois a gente vê, vamos pregar. Quando acabou, chegou lá, bateu no ombrinho, acabou o culto, vamos para casa. O jovem levantou e foi embora. A tranquilidade. Homens que conseguiram chegar num nível espiritual incrível, porque nos momentos difíceis continuaram firmes com Deus, continuaram agarrados com Deus e puderam experimentar momentos incríveis. E de fato, a bênção que eles experimentaram, que Paulo experimentou. Paulo, eu acredito que foi arrebatado ao céu, porque o que ele sabia para aquela época, naquele tempo, era muito profundo, era muito grande. Eu acredito que Paulo não conseguiu escrever nas suas cartas, nos seus livros, nem um terço do que de fato ele sabia. Tamanho, o nível espiritual que ele alcançou, que ele conseguiu. Com Pedro não foi diferente. Homens que conseguiram, de uma teimosia extrema, faziam tudo errado, conseguiram se tornar grandes homens de Deus, mas sempre com um cuidado. Veja, se tu lê ali os livros que Pedro escreveu, tenta achar um versículo contando que a sombra de Pedro curava. Nenhum. Lê as 13 cartas de Paulo e procura um versículo que diga ele dizendo para a igreja: Deus se manifestou lá na igreja, aconteceu isso, o paralítico lá andou, o cego enxergou. Eles tinham muito receio com relação ao orgulho. Se cuidavam muito disso. Nas suas cartas tu não encontra nada disso. Como é que a gente sabe? Porque teve um pesquisador médico chamado Lucas, que além de escrever o livro de Lucas, escreveu o livro de Atos, e ali ele se aprofundou, contando em Atos toda a história de Paulo, que nós estamos estudando agora na 7ª temporada, e toda a história de Pedro, que nós vamos ver na próxima temporada. Aí que a gente conhece o ministério deles mais a fundo, os milagres que aconteceram, os prodígios que aconteceram, porque o tempo todo eles queriam que Deus fosse exaltado, não eles. Amadurecimento espiritual. Eles falavam nas suas cartas, o que eles falavam? De Deus. De como o povo tinha que ser, de como o povo tinha que mudar, de como que eles tinham que melhorar. Hoje você está tendo a mesma oportunidade que um dia Paulo teve, que Pedro teve. Cada um de vocês estão escolhendo ser como um Pedro apanhando uma continua do lado de quem é certo? Ou fugir e fazer o que dá no coração, igual Judas. Pedro escolheu ficar com Cristo, a sua sombra curava. Judas escolheu seguir o seu próprio coração. Terminou enforcado, morto, perdendo a salvação. Qual é o caminho que você vai escolher hoje? Eles tiveram oportunidade, cada um escolheu segundo os seus desejos. Hoje essa mesma oportunidade é dada para mim e para você. Já dizia lá através de Moisés, lá no começo da Bíblia: hoje ponho diante de vós bênção ou maldição. Escolha a bênção para que vivas, ou maldição para que morras. Faça a sua escolha, e daqui a um tempo veremos ou uma ou outra se manifestando na tua vida. Palmas para o Senhor Jesus. Está com a palavra, Bispo José.